Bem-vindos a Guanhães, um pedaço histórico de Minas Gerais, onde as igrejas católicas desempenham um papel fundamental na construção da identidade e cultura local. Manter viva as histórias passadas é uma forma de preservar a herança cultural, promover a aprendizagem, construir conexões entre gerações e garantir que as lições do passado sejam lembradas e aplicadas no presente e no futuro. A Igreja Matriz de Guanhães, Igreja de São Miguel e Almas, foi erguida a partir do Alvará Régio de Dom João VI, de 1811. É uma igreja do século XIX, mas que traz, não só no exterior, mas também no interior, a arquitetura externa e também de tudo que compõe, né, os seus ornamentos sacros, vem do século XVIII, essas características, mas ela é uma construção do século XIX. E ela tem algumas peculiaridades importantes de se ressaltar, né? Era construída inicialmente de taipa e adobe, e essas construções não resistem ao tempo, né? Os cupins vão agindo e as tempestades e as intempéries vão acontecendo. E aí, na década de 1980, que a igreja estava quase em ruínas, que inicia-se aí uma campanha liderada por Sebastião de Sena. Essa campanha visou o quê? Uma reestruturação da parte estrutural da própria construção, né? Então, o mais importante que foi feito naquele período e que faz com que essa construção esteja íntegra até hoje foi esta grande restauração liderada pelo Sebastião de Sena, e que ele pode contar muito bem, né, essa história. Meu nome é Sebastião de Sena, hoje com quase 76 anos de idade. Filho desta terra, filho de Guanhães. E nós estamos aqui na Igreja Matriz de São Miguel e Almas. Igreja Matriz de São Miguel e Almas, uma relíquia de nossa cidade. Uma relíquia que, se não olhada pela comunidade, hoje não mais existia. E foi nos meados de 1987 que a gente viu a necessidade de chamar para perto, chamar a comunidade para acolher, para acudir esse templo que estava querendo ruir. Paredes, telhado, não foi fácil, mas conseguimos, com as graças de Deus e apoio de toda a comunidade guaianense, a gente conseguiu, naquela época, angariar algum recurso e iniciar a reforma da Igreja Matriz de São Miguel e Almas, em 1987. Aqui, nós tivemos, durante 11 meses, mais de 69 pessoas trabalhando, inclusive menores de idade. Foi 11 meses de luta, de trabalho, e que a gente percebeu a Igreja Matriz sendo totalmente reformada. Paredes existentes, todas de enxumento, protegidas com acha de braúna, e que foram retiradas, e toda a parede no entorno da igreja foi colocado tijolinho. Os pilares de sustentação, tudo de braúnas. Madeira de lei, braúna maciça. Mas tivemos o cuidado de retirar aquilo que estava na terra, porque estava tudo podre. E foi colocado uma base de concreto armado de cimento. Foram campanhas, mais campanhas,
nós recorríamos a todos os instantes a pessoas, a comércio, a prefeitura, a Senibra, e não teve quem não contribuísse, quem não ajudasse. Restauramos a igreja e em 1988, mais ou menos em março, a gente entregou esta igreja totalmente restaurada e pintada. E hoje a gente vê a igreja segura, a igreja totalmente recuperada. Foi aplicado aqui, com recursos da comunidade, mais de 400 mil, na época era cruzados, exclusivamente com a ajuda da comunidade. A obra ocorreu e nós temos em mãos, guardado comigo, alguns registros importantes, que às vezes a pessoa participa, trabalha e não figura o seu nome em canto nenhum. Mas eu tenho guardado comigo aqui esta lista de primeira semana de serviço, 347 cruzados. Aqui eu tenho, folha por folha, semana por semana, os valores. Já aqui eu posso até falar, na 19ª semana, nós gastamos 14.450 cruzados. E nesta data, a soma total, na 19ª semana, já chegava a 159.681 cruzados. Então, são registros que, às vezes, como dizer, não é tão importante para os outros, mas como documento para a igreja que amanhã possa vir necessitar, nós temos aqui guardado. Até a última semana, que foram 46 semanas. A obra iniciou em maio de 11 de maio do ano de 1987 e concluiu em 25 de março de 1988. Também figura em nossas mãos aqui a relação, aqui, ó, uma relação com 69 nomes de pessoas que trabalharam aqui, tendo na cabeça o seu Pedro Francisco da Silva, um mestre de obra que veio de Sabinópolis, acostumado a mexer em obras desta natureza. Ele tinha mais de 90 anos e trabalhou desde o primeiro dia até o último aqui com a gente. Então foram 69 pessoas, está aqui a listagem deles. Além disso, tem aqui todo o documentário com fotos e mais fotos de tudo o que se fez aqui nesta obra. Mas voltando lá atrás, num outro período bem remoto, uma outra curiosidade, não sei precisar a data, foram tiradas as duas torres laterais que compunham a fachada da igreja Matriz São Miguel e foi colocada uma torre no centro, que é o que nós temos hoje. Nesta ocasião foi feito também um adendo, né, nos fundos da igreja, foram adicionados algumas laterais para fazer alguma extensão, né, das laterais aos fundos. E nesta época retiraram-se os arcos abatidos das janelas e a gente hoje tem uma igreja com mistura de arcos, de arqueamentos nas janelas. Se você parar para observar bem a fachada, ela tem na portada principal o arco abatido, bem característico do século XVIII. E na fachada, logo acima da portada principal, incluindo os arcos da torre e os arcos dos fundos, são arcos góticos, pontiagudos, né? Na verdade, eles não são góticos, eles são neogóticos. O gótico mesmo, original, é muito raro de se encontrar no Brasil. Mas então, essa arquitetura
ela está hoje mesclada entre arco abatido, que nós vemos nas janelas laterais, portas laterais e porta da frente, tudo com arco abatido, e os arcos neogóticos na fachada também logo acima da portada central. Então é uma construção curiosíssima, que ela resistiu ao tempo, graças a essa restauração da década de 80, e em seguida várias outras interferências positivas foram acontecendo, como restauração do piso, restauração do altar mor, que é o altar principal. Foi feita inclusive essa restauração pela Nájila, Carlinhos, e eu fiz algumas contribuições na época. Padre Sancler era o vigário na época, né? Alguns recursos vindos do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural foram e têm sido muito importantes para recentemente fazer ou contribuir aí com a mudança do telhado, né? Recentemente a Igreja mesmo católica fez uma grande restauração, onde foi trocada toda a parte elétrica, né? Então sempre a Igreja, a comunidade, Fundo Municipal de Patrimônio Cultural tem contribuído para a manutenção desse patrimônio. Com o tempo, né, muitas contribuições foram acontecendo. Uma que vale a pena muito ressaltar, que é importantíssimo ressaltar, contribuição do seu Laer Berto, que hoje, inclusive, leva o nome da Casa de Cultura, né? Ele é responsável pela pintura aqui do teto, que é uma pintura que está fixada aqui no teto, que é o São Miguel no combate com o dragão, né? Está bem no teto aqui principal. Ao fundo também tem uma outra pintura atribuída ao seu Laer, e também a pintura do batismo de Cristo, que fica lá perto da pia batismal, lá no fundo, atribuída, não, é do seu Laer, né? Foi uma grande contribuição no outro período. E é importante ressaltar também que aqui nesta igreja, assim como as tradicionais mais antigas, das cidades históricas mais antigas de Minas, a estatutária, que a gente chama, né, que são as imagens, as mais importantes, que ainda estão aqui bem preservadas, é o Senhor Morto, articulado. É uma raridade a gente encontrar uma imagem do Senhor Morto articulado. Os braços, eles movem conforme a necessidade nas procissões, né? Ele fica aqui no altar, no retábulo lateral, e também tem o Senhor dos Passos, que também ele é uma imagem que a gente chama imagem de roca, que só tem a cabeça e os braços, e por dentro, né, tem só uma estrutura de madeira. Tem a Nossa Senhora das Dores também, que é uma imagem chamada imagem de roca. Então são as imagens que vieram da época da construção, ainda estão preservadas aqui. Outras já se foram, não se sabe como, que é a estatutária antiga feita de madeira. A estatutária atual, ela está muito em gesso, né? Então nós temos ainda preservadas algumas, essas que eu falei para vocês. A Igreja Católica aqui de Guanhães, ela tem como um marco central, nós poderíamos dizer, a matriz de São Miguel e Almas, né? Não é a primeira Igreja Católica de Guanhães. A primeira Igreja Católica de Guanhães, ela era a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que não existe mais. Ela ficava localizada onde hoje é a antiga Telemar, né? Na Praça Cônego Cesário, lá em cima. Então essa aí ruiu com o tempo. Existe uma foto dessa construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Em seguida, Nossa Senhora do Rosário é a mais antiga. Em seguida veio a Igreja Matriz, né? Que nos moldes das igrejas barrocas, ela tem toda a estrutura. E essa estrutura, ela trazida no interior, ela traz também e preservou até hoje as tradições da cultura religiosa católica, né? Nós temos aí a Semana Santa,
daqui de Guanhães, ela é uma Semana Santa que tem toda a tradição, todas as procissões, todos os cultos, que são bem próximos das cidades históricas mais antigas de Minas Gerais, como Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Tiradentes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Amarás, Senhor teu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, todo o meu ser. A Igreja Católica, para mim, é o máximo, porque eu cresci, batizei nela, né? Às vezes não tenho dom de participar de outras coisas dentro da igreja, mas eu tenho o dom de cantar. E gosto de cantar. Então eu peço muito a Deus que enquanto eu tiver vida e saúde, e estiver voz, eu vou continuar. Eu comecei a cantar no louvor da igreja, eu estava com 11 anos. E cantei até os 19 anos. Por quê? Quando eu casei, eu não podia mais frequentar, porque comecei a criar filhos um atrás do outro e tal. Então não dava para poder sair, para poder ensaiar, para poder cantar. Aí quando meus meninos estavam maiores, aí eu continuei a cantar e estou até hoje, graças a Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A história da Capela Nossa Senhora do Carmo, essa aqui onde nós estamos, é uma história muito rica, que começa, na verdade, com a vinda do Monsenhor Antônio Pinheiro Brandão, em 1910. Ele foi pároco em Peçanha, Cerro, São João Evangelista. Em 1910 ele vem para Guanhães. E, visionário que era, ele percebeu que a cidade tinha uma carência muito grande em assistência em saúde. E no modelo das Santas Casas, que é um modelo vindo de Portugal, já existente em outras cidades no nosso país, ele instituiu aqui a Santa Casa de Caridade para dar assistência em saúde às pessoas que não tinham acesso à saúde. E a princípio, a Santa Casa de Caridade foi aqui neste local, ao lado da Capela Nossa Senhora do Carmo. Então, é uma instituição centenária que em 1920 inicia, né, a fundação da Santa Casa de Caridade de 1920, e em 1922 já inaugura-se a capela do lado do antigo prédio que existia aqui, né, que era a Santa Casa, e agora já não existe mais o prédio da Santa Casa, restando apenas aqui o prédio da Capela Nossa Senhora do Carmo. Com o tempo, o espaço ficou insuficiente para abrigar as pessoas que vinham
buscando assistência em saúde de Guanhães e também da região, e passou-se para um prédio aqui na Rua Padre Café, muito próximo, um casarão muito grande, um sobrado de 2 andares, passou a ser não a Santa Casa de Caridade, mas uma nova nomeação, que era o Hospital Imaculada Conceição, o antigo hospital, né? E era aqui na Rua Padre Café. E em seguida, vendo a necessidade de ampliação, passou-se o hospital para o local onde ele é hoje, o Hospital Regional Imaculada Conceição. Também, com o passar do tempo, o local, o prédio lateral, aqui a capela, ele passou a ser asilo para idosos, mas não resistiu ao tempo e em ruínas ele foi demolido, sobrando e restando aqui a capelinha Nossa Senhora do Carmo. Da capela Nossa Senhora do Carmo, que era de estrutura de pau a pique, com o tempo ela estava também em ruínas. E o altar dela, que está aqui atrás, né, ficava dentro da capela, a capela aberta, e esse altar foi levado de Guanhães para um outro local, para Lagoa Santa, numa residência, porque realmente a capela estava em ruínas. E, à época, não sabiam o que fazer, doaram este altar para uma pessoa particular. E a população, revoltada na década de 70, com a saída dessa peça muito importante de dentro da capela, que é o altar, né? Uma peça de devoção, uma peça importante, reclamou a ausência, né? Sentiu a ausência do altar, e ele foi trazido de volta para Guanhães, mas foi recolocado dentro da capela sem ser montado novamente. Peças soltas ficaram aqui dentro da capela. Com a vinda do altar de volta para a capela, as peças soltas ficaram aqui e 3 pessoas fundamentais para a preservação desta peça, desse altar, que é em estilo rococó, né? É uma peça que veio do Cerro, de uma antiga igreja demolida do Cerro, que Monsenhor Antônio Pinheiro Brandão, que conseguiu essa peça lá na época, lá por volta de 1920, né? Enfim, 3 pessoas passavam por aqui, que são elas, Dona Nenzinha, Dona Carmen Nunes, e também Dona Cirma, as 3, que devotas de Nossa Senhora do Carmo, cuidadoras da capela, viram essas peças soltas e conseguiram transportar as peças para a Vila São Vicente, onde ficou guardado lá esse altar por volta de uns 15 anos ou mais. Já na década de 90, o Centro Cultural de Guanhães, liderado pelo Adilson Mourão, saudoso Adilson Mourão, que era funcionário do Banco do Brasil, hoje falecido, ele e o Vander Santana me chamaram para coordenar ou agregar uma equipe para fazer uma campanha para a restauração da capela. Ela estava em ruínas. E assim fizemos várias campanhas, a comunidade abraçou e fizemos uma restauração estrutural, trocando todas as paredes, que eram de pau a pique, por tijolos, e restauramos a parte estrutural, que estava era muito cupim, né? Ela estava caindo realmente. Nessa ocasião, na década de 90, nós ficamos sabendo, pela Dona Carmen, que passou por aqui, ficamos sabendo que o altar estava desmontado na Vila São Vicente. Nós não sabíamos, só estávamos restaurando a capela. E ela nos informou, nos trouxe essa informação. Resgatamos essas peças na Vila São Vicente, colocamos posteriormente na Casa de Cultura, por muitos anos ele ficou lá, e agora em 2015, quando eu estava secretário de Cultura, eu consegui a restauração do altar. Por ocasião
da chegada da Vanesca como secretária de Cultura em Guanhães, era o seu Oswaldo prefeito, conseguiu fazer uma segunda fase de restauração com recursos do FEC, que é o Fundo Estadual de Cultura, onde a igreja tomou uma melhor proporção, né? Foi mais uma vez bem reestruturada. Numa terceira fase, eu diria, de restauração, eu volto em 2015, como eu já disse, e consigo colocar um gramado de 1.900 metros quadrados em volta da capela, uma passagem aberta para a rodoviária e a restauração do próprio altar. E agora, nesse período que nós estamos em 2024, né? Robertinho Zier, secretário de Cultura, consegue fazer, enfim, a restauração do telhado da capela e a pintura e algumas pequenas finalizações estruturais muito importantes. Então, eu vejo que esse é um momento que é o melhor momento da capela, que, por fim, ela está bem estruturada, bem preservada, com suas peças importantes de volta no seu interior, honrando, né, a memória de Monsenhor Antônio Pinheiro Brandão, que é o precursor dessa grande obra de caridade e arquitetônica também. Bom, então em 1996, para nós termos a certeza de que esse patrimônio tivesse uma proteção para sempre, nós propusemos uma lei de tombamento. Foi o primeiro prédio da cidade de Guanhães tombado pelo patrimônio histórico. Foi a Capela Nossa Senhora do Carmo, essa aqui, e o seu entorno, em volta. Então, a lei municipal de tombamento desse patrimônio, nela não é permitida a construção de absolutamente nenhum prédio, nem do lado direito, nem do lado esquerdo da capela, com o objetivo de proteger a visibilidade do bem tombado. E também, do lado direito, esse espaço tão grande, que era o local do prédio da Santa Casa de Caridade, ele estando preservado, há ainda a possibilidade de uma reconstrução. Temos a maquete, as proporções do prédio, né? As fotos do prédio. Então, um sonho muito grande seria reconstruir mesmo o antigo prédio da Santa Casa para voltar esse conjunto arquitetônico tão importante, tão bonito, que conta a história não só da Igreja Católica, mas dos benefícios da Igreja Católica para a cidade de Guanhães, que são os benefícios em assistência, em saúde, né, que perduram até hoje. A Santa Casa de Caridade de Guanhães, que é a Irmandade Nossa Senhora do Carmo, né, Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo, é uma instituição da Igreja Católica, secular, a exemplo de casas de caridade espalhadas pelo Brasil inteiro e na América Latina. São santas casas que resistem ao tempo e são instituições filantrópicas e cuidam da saúde das pessoas, né? Então, esse é o maior legado da Igreja Católica, o maior legado, um dos maiores legados, né, a não ser a profissão da fé, é a assistência em saúde em Guanhães desde tempos remotos. E lembrando aqui, me lembrei da escada caracol de Jacarandá, que tem aqui no fundo da igreja, que esta também, a época que o altar foi embora de Guanhães, na década de 70, a escada também foi. Alguma outra peça, tem uma peça também em cima do coro da igreja, que foi também junto com o altar, retornou junto com o altar, o altar voltou na década de 70. Na década de 90, por ocasião da restauração da capela, nós fomos em Lagoa Santa, eu e o Wander Santana, num caminhão da prefeitura, e buscamos de volta algumas peças do altar que tinham ficado para trás, a escada caracol e um rocaille estilo rococó que hoje está instalado aqui sobre o coro. Uma peculiaridade é o sino, que estava até ano passado, até esse ano,
no pátio do Hospital Imaculada Conceição, aqui em Guanhães, e nós conseguimos trazer também de volta. Então a igreja está completa, né? Não falta nada do que era o seu original. Conseguimos reviver esse patrimônio. As igrejas católicas de Guanhães são testemunhas da fé, da história e da resiliência desta comunidade. Que estas construções sagradas continuem a inspirar e unir as gerações futuras. De nosso amor.